Olá! No vídeo de hoje nós vamos dar sequência à série de vídeos lendo a Bíblia. E hoje eu vou falar sobre como ler a Bíblia. Vamos lá? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e antes de nós começarmos eu quero chamar cada um de vocês a curtir o vídeo, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, assinar as notificações e também seguir o nosso Instagram, @canal Ensinando a Bíblia. No último vídeo eu falei sobre por onde começar a ler a Bíblia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como ler a Bíblia. Isso mesmo, existem alguns cuidados que devem ser observados quando vamos estudar a Bíblia. Ela é a palavra escrita e inspirada de Deus ao ser humano. Sendo palavra de Deus, a Bíblia é autoridade em matéria de fé e regra de conduta para o bem da vida. Cabe a nós agora tratar a respeito desse livro maravilhoso sob outro aspecto, que em nada diminui o respeito e temor quanto à sua inspiração e autoridade. Pelo contrário, aprofunda conhecimento e agrega ferramentas a uma maior eficiência em interpretação e aplicação bíblica tão relevantes à prática cristã, a saber, a literatura bíblica e os gêneros literários. A Bíblia é uma coletânea de livros divinamente inspirados. Ela foi escrita por homens, mas o seu conteúdo veio diretamente de Deus. Ao ler a Bíblia, é importante ter em mente a sua constituição como revelação de Deus ao ser humano. O cânon bíblico cristão protestante é composto por 66 livros e cada um deles possui seu estilo e particularidades. Sendo assim, como obra literária com sua diversidade de textos e autores, é fundamental lê-la a partir das teorias literárias apropriadas, levando em conta tramas, personagens, estética, densidade, narrativa, etc. Com base nisso, eu digo que a regra básica e principal para o entendimento bíblico é: todo texto está inserido em um contexto. Diante disso, alguém pode perguntar: Bernard, qual a importância desses detalhes na minha leitura bíblica diária? A resposta é: fundamental importância. Conhecer os elementos textuais nos ajudarão a compreender de maneira mais apurada e adequada os ensinamentos bíblicos. Alguns elementos que nós vamos ver no vídeo de hoje que devem ser observados são: o primeiro deles que eu destaco é o narrador. Toda história possui uma voz que a conta. As narrativas, elas são construídas a partir de articulações desenvolvidas pelo narrador. É ele quem determina como a história chega a nós, leitores. Outro termo que eu gosto de citar é sobre o tempo, que é outra possibilidade que se coloca à disposição do narrador, que é a rapidez e a lentidão narrativas. Um exemplo de rapidez que nós vemos na Bíblia são as genealogias. Elas são um recurso utilizado para acelerar temporalmente a narrativa. Já a lentidão, ela pode ser usada para retardar e com isso criar uma dramaticidade antes de uma cena climática, ou seja, gerar uma certa tensão. No Apocalipse, por exemplo, a introdução diz que irá se mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Mas a seguir, a leitura, o que se vê é a dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Outro detalhe importante é o cenário, que situam a narrativa num determinado espaço, uma vez que o cenário narrado aponta para um lugar real e terá uma referência histórica. Os personagens são os agentes da ação. Sem eles, o enredo não se desenvolve. Eles podem ser classificados em protagonistas e vilões, segundo a função que desempenham.
Como literatura, a Bíblia traz o registro de experiências humanas. Ela fala de emoções e conflitos, vitórias e derrotas, alegrias e tristezas, defeitos e pecados, prejuízos e benefícios espirituais. Esses tipos de literatura possuem várias características que influenciam em nossa compreensão de seu contexto. Por isso, é importante nós observarmos esses detalhes e também os gêneros literários. Como eu já disse, a Bíblia é uma coleção de obras variadas com estilos semelhantemente diversificados. Há poesias, textos legais, que são leis, oráculos, profecias, ditos sapienciais, que são os provérbios, cartas narrativas e textos apocalípticos, criando um agrupamento multiforme de gêneros literários. É importante compreender que cada gênero literário possui características distintivas que as definem e distinguem entre si como uma poesia ou como uma epopeia, por exemplo, e isso vai influenciar na nossa interpretação do texto lido. Alguns dos principais gêneros literários que nós podemos encontrar na Bíblia são eles. A narrativa. Ela é a forma que predomina no conteúdo bíblico, a partir do padrão começo, meio e fim, composta dos elementos cenário, personagens e enredo. A narrativa, ela trata-se de uma história para transmitir um ensino através da vida de personagens e suas situações de vida. A exemplo de narrativa, temos as histórias de José, em Gênesis, e Davi, em 2 Samuel, também o livro de Ruth. Dentro do gênero narrativo, nós podemos encontrar alguns subgêneros. São eles. O primeiro é a tragédia. A tragédia é a história da decadência de um indivíduo do apogeu ao desastre. Um exemplo é Jefté e Sansão, no livro de Juízes, e também do rei Saul. Outro subgênero é o épico ou epopeia. É uma longa narrativa do destino, ou seja, uma série de episódios centralizados em uma nação ou uma pessoa. Eles abordam guerra, conquista, eventos sobrenaturais, domínio e reino. E como exemplo, nós temos o livro de Êxodo, com a narrativa que traz a travessia do Mar Vermelho e a peregrinação no deserto. Outro subgênero é a saga heróica. Ela é construída sobre a vida e proezas de um protagonista. Interessa as qualidades e destino do herói. Podem ser inclusos neste gênero Noé, Abraão, Josué. Outro subgênero é o romance. Ele aborda a narrativa da relação romântica entre um homem e uma mulher, como encontramos no livro de Ruth e também de Cantares. Outro subgênero que nós encontramos é o jurídico. Este gênero está na Bíblia por meio do Pentateuco e nele estão inclusos mandamentos ou leis, englobando desde máximas de vida até pactos e contratos. Outro subgênero é o poético. Este é o segundo gênero que mais se destaca na Bíblia. Ele difere da poesia ocidental, pois evita rimas e compõe-se de paralelismo entre 2, 3 ou 4 linhas. O livro dos Salmos é um exemplo de gênero poético na Bíblia. Outro subgênero é o profético. O texto profético traduz em linguagem humana o que seus receptores, que são os profetas, experimentaram e perceberam do próprio Deus. Um exemplo que eu posso citar é do capítulo 4 do livro de Apocalipse, quando João ele se vê diante do trono de Deus e ele vê o que está sentado no trono, mas ele vê uma forma tão, digamos assim, inefável que ele não consegue descrever como é. Aí ele usa a linguagem dele, o que o entendimento dele traz. Aí ele fala que o que está sentado no trono, ele tem um aspecto do brilho de jaspe, do brilho do sardônio, do brilho da esmeralda, do brilho do arco-íris. Ele pega figuras que o ajudam a traduzir o que ele vê em linguagem humana. Outro subgênero é o evangelho.
Ele mantém consistentemente o foco das atenções em Jesus, sendo o propósito óbvio da narrativa contar a história dos ensinamentos e obras dele. Nós podemos fazer a seguinte divisão para os evangelhos. O primeiro é tradição da história, o qual trata dos feitos de Jesus. O outro, tradição da palavra, que trata do material discursivo de Jesus. Outro subgênero é epístolas ou discurso lógico. Nele incluem dois tipos de texto. O primeiro é o discursivo expositivo, que explica certas verdades ou doutrinas. E o outro, discurso exortativo sobre seguir determinados comportamentos e características perante o texto exposto. Um exemplo deste gênero de epístolas é o seguinte: hoje nós possuímos, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, e nós temos na nossa Bíblia essa carta separada em capítulos e versículos. Entretanto, originalmente ela não foi escrita assim, ela foi escrita como um texto corrente. E aí, para que os receptores da mensagem entendessem o que o apóstolo Paulo queria comunicar a eles, era necessário que eles lessem a carta inteira, não apenas uma linha. Ninguém consegue entender o conteúdo de uma carta lendo apenas uma linha. Por isso é importante que, ao ler, por exemplo, uma carta, uma epístola, nós não peguemos apenas um determinado versículo. Nós precisamos ver o que aquele versículo diz dentro do contexto onde ele se encontra. Como eu já disse e vou repetir, atentar para todos esses detalhes são de extrema importância, pois eles nos ajudam a interpretar adequadamente os textos bíblicos. Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu desejo que ele tenha sido proveitoso para todos vocês e, se tiver sido, eu peço que me ajudem a difundir essa mensagem. Compartilhem esse vídeo, enviem o link dele nos grupos do WhatsApp, mostrem para outras pessoas, me ajudem a difundir o Evangelho. Eu agradeço aos irmãos que ficaram até o final e, mais uma vez, eu convido vocês a curtirem o vídeo, a comentarem alguma coisa, alguma dúvida que tenha surgido ou alguma sugestão, se inscreverem no canal, ativarem as notificações e também seguirem o Instagram, @canal Ensinando a Bíblia. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.